Glória a Deus, aleluia. Bom, meu nome é Yong Hee Song, mas como é difícil, me apelidam de Gina, tá bom? Então é Gina Yong Hee Song. Glória a Deus, muito prazer estar aqui. Um dia chuvoso, frio assim. E Deus chamou você para estar aqui. Prova que você é de um nível maior de unção e de inspiração espiritual. Eu orei, vindo no caminho daqui, Pai, me manda pessoas que vão ser transformados hoje à noite para um batalhão, para um exército de soldados de Jesus, os verdadeiros intercessores. Estejam preparados. Bom, hoje o tema é poder da oração que muda uma nação. Amanhã vai ser poder da oração que muda uma vida. No domingo vai ser o clímax, poder da oração que cura e restaura. Bom, o que é oração? Oração é comunhão, vida viva, doce, pessoal, vivida com Deus. Oração é instrumento de comunicação, ferramenta de intercâmbio que Deus nos deu para conectar-nos conosco. Oração em grego significa também vida. Que quer dizer, se você não ora, está morto, morto espiritualmente. Por isso que orar é o respirar do cristão. O não orar é descrer a Deus. Oração é a voz da minha fé. Quem mais conhece o poder da oração do que nós cristãos? Sabe quem é? Diabo e demônios. Porque eles fazem tudo para impedir de orar. Porque sabe da eficácia do poder da oração, que vai banir, extirpar, arrancar, cancelar todas as artimanhas que o Satanás ou o diabo e demônios têm. Eles podem até infiltrar no seu lar, porque um relacionamento assim conjugal que não é sadio, isso atrapalha a oração. É a maneira mais fácil de os demônios infiltrarem nos cristãos, é isso. Desentendimento entre o casal, porque isso compromete na oração. Ou entre pais e filhos. Tá? Também eles se infiltram nas nações, com fome, pobreza, com guerras. Eles não têm dó nem de crianças. Sabia? Infiltra na sociedade, com vandalismo, com violência, com falta de segurança. Toca em alguma coisa nisso. Tá. Deus me deu coração de cor verde e amarelo. Você tem que sentir isso para eu poder entregar a palestra de hoje. Porque minha pátria é Coreia do Sul, mas minha mátria é Brasil. Tá? Então, o que eu vou falar hoje é forte. Pode até afetar um pouquinho o seu orgulho. Mas o orgulho que eu tenho do Brasil, acredito, é mais do que o seu orgulho. O amor que eu tenho pelo Brasil e brasileiros, Deus sabe. Por isso, eu mesmo morando nos Estados Unidos 20 anos, eu oro pelo Brasil. E ele me deu essa palestra para entregar em todas as igrejas do Brasil. Bom, então, a oração aciona o poder forte, a mão poderosa de Deus. Só quando oramos, os problemas insolúveis no nível nacional e nível particular são resolvidos. E vou ensinar a partir de amanhã, hoje também, a tática de como impressionar Deus para responder. Porque orar é uma coisa, obter resposta é outra coisa. E por isso que as pessoas desistem no meio, porque não conseguem obter a resposta de Deus. Isso vou entregar a partir de amanhã e do domingo, tá? Hoje vou falar especificamente do poder da oração que mudou a Coreia do Sul. Tá? Para você se identificar. Bom, a Coreia do Sul, a Coreia era uma única, sem ser separado norte e sul, tá?
tem 5.000 anos de história. É muito velha. Vocês têm o quê? 524 anos. Vocês são muito caçula. O Brasil é caçula, é novo, fresquinho. Mas com 5.000 anos de história, a Coreia enfrenta centenas de guerras. E vou explicar por quê isso espiritualmente. Centenas de guerras. E só vou falar, porque não tenho tempo, de só 130 anos, os últimos 130 anos, porque o cristianismo entrou só faz 130 anos na Coreia. Só. Vocês, mesmo no descobrimento do Brasil, vocês tinham já a Bíblia, conheciam Deus e Jesus. Não é? Eles trouxeram tudo isso. Não? Naquela época eram os padres, mas naquela época os católicos eram fervorosos. Eu até pesquisei, quando entrou no Brasil, o protestantismo foi em 1577, numa igreja do Rio de Janeiro. Tá? Bom, então, só vou falar dos 130 anos, que enfrenta 3 crises terríveis. Primeira crise, em 1906, que então começou a receber o Evangelho de Cristo, um cristão chamado Kim Son-ju, ao perceber que os japoneses vinham, porque a Coreia é uma península, separado com o mar, o Japão à direita, por cima a China e Rússia, né? À esquerda a China, continua, que é grande, é uma península. Então é muito atacada. E esse cristão percebe que os japoneses vêm sempre e tiravam todo o produto agrícola coreano. Então ele pede para pastor, eu vou vir toda a madrugada na igreja, antes de eu ir trabalhar, com o único objetivo de orar pela minha nação. E ele começa, então, o famoso culto da madrugada da Coreia. Todos os dias ele vinha na madrugada, no horário que ele podia vir, com o único intuito de orar pela nação. Aí, e os vizinhos começaram, o que você faz de madrugada desse jeito? Para orar pela Coreia, os japoneses estão pegando toda a nossa riqueza. Posso aderir? Começou a ouvir mais, segundo, terceiro, começou assim. Daí outras igrejas ao redor também percebeu, essa igreja de madrugada, a gente está indo de enxada para trabalhar, mas tem aí algumas pessoas orando. O que vocês estão orando? Pela nação. Vamos também pegar essa ideia. Começou a difundir dessa forma. Veja, um único cristão, e ele depois torna pastor dessa igreja, anos depois. Um único cristão, pelo amor à pátria, difundiu o culto da oração da madrugada, que a Coreia inteira hoje faz. Todas as igrejas, todas as denominações. E eu difundo isso no Brasil também. E, realmente, 3 anos depois, 1909, acontece oficialmente a invasão do Japão. Dominou a Coreia por 36 anos. Eles proibiam os coreanos de falar na língua coreana, proibiam os coreanos terem um nome próprio em coreano, todos tinham que mudar o nome para nome japonês. Obrigavam a adorar o imperador do Japão. Então, o que aconteceu? Muita opressão para os cristãos. Claro que os cristãos naquela época era uma quantia menor, só 44.000 cristãos na Coreia inteira. 44.000 cristãos seria uma mega igreja brasileira, é ou não é? E mesmo assim, em 1910, que seria um ano depois da invasão oficial do Japão, 44.000 cristãos aumenta para 110.000 cristãos. É o poder do evangelho. Quanto mais oprimido e perseguição, expande mais o evangelho. É o poder. Daí, com a intercessão, orando, tal, felizmente em 1945, com a rendição, da bomba atômica que estourou, os japoneses então voltam para o Japão. Aí tudo bem, aleluia, a Coreia ficou livre e tal, mas em 1950 estoura
a Guerra da Coreia. Alguém ouviu falar da Guerra da Coreia? Terminou em 1953, aí separando Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eu e meu marido Marcelo, nós nascemos após a Guerra da Coreia, felizmente. Não conhecemos a guerra. Mas, terceira crise, vou falar primeiro a segunda crise sobre a Guerra da Coreia. Por que a Guerra da Coreia aconteceu? Na Coreia inteira, que era, né, uma península, a região mais fervorosa, com grandes igrejas, crescimento fabuloso do cristianismo, era na parte norte, que hoje seria a Coreia do Norte. É onde tinha muitas igrejas famosas grandes. Hoje, se você acha uma Bíblia pequenininha na Coreia do Norte, toda a família vai para a prisão ou é enforcado na praça pública. Se você acha uma Bíblia e o professor na escola incita, olha, é assim, ó, é pretinho, assim, pequenininho, você abre e tem assim. Quem acha que sua avó ou sua mãe lê isso e esconde no cantinho, me fala que você vai ganhar prêmio. O professor fala assim. E o menino acredita nisso e fala, eu vi a vovó esconder aí na cama, né, na travesseiro, um livro. Aí a polícia vai lá, pega, toda a família vai para a prisão. É desse jeito. E por que transformou dessa forma? Porque naquela época, incitados, os políticos da região da Coreia do Norte, pela influência do comunista russa, né, da Rússia e da China, o avô do Kim atual, sabe, o ditador Kim coreano, norte-coreano, o avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia do Norte. E ele foi esperto, mentindo assim, meu avô é cristão, eu adoro ele, respeito, e pegou pastores mais famosos das igrejas grandes daquela região Coreia do Norte, dizendo, olha, o comunismo é assim, é belo, não há rico, não há pobre, todo mundo vive bem, uma igualdade, não sei, porque teoricamente o comunismo é bonito, mas praticamente, na prática é impossível. Rússia falhou, China falhou, Venezuela falhou, vocês sabem disso, né? Só que ele foi esperto de pegar esses pastores famosos e ir junto com ele nas palestras para falar do socialismo, comunismo, dizendo, olha, os pastores estão nos ajudando. Nós não vamos interferir no crescimento das igrejas, desde que vocês não interfiram na política. A política, deixe para os políticos. E eu deixo os pastores, os cristãos, no crescimento da igreja. Essa foi a cilada do diabo. O diabo faz essa cilada. Ajude-nos que eu não te interfiro e você também não interfere. Eu conheço pastores brasileiros pensando assim, olha, a política é para os políticos. A igreja, a gente só empenha na missão, no evangelismo, tudo mais, tudo mais. Depois vou explicar por que isso está errado. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus comissiona com poder espiritual toda vez que nós orarmos. Nós temos que orar com autoridade. A Coreia do Sul mudou. É a evidência viva do poder da oração dos 3% da população que eram cristãos. Em 1950, quando estourou a Guerra da Coreia, só 3% da população inteira da Coreia eram cristãos. Hoje somos já 30%. O Brasil também é 30%, né? Mas naquela época a população era o quê? 20 milhões só. 3% cristãos, o quê? 600 mil cristãos só. Seriam o quê? 6 mil igrejas com 10 mil membros, que aqui, mesmo nesse bairro, deve ter. Então, a igreja, os coreanos perceberam
que com a Guerra da Coreia, quando terminou a Guerra da Coreia, 80% da nação favelados. Eu visito favela brasileira toda vez que eu venho, porque eu quero entregar projeto de desfavelização, que depois, no final, vou mostrar se der tempo. Favela brasileira é favela de 5 estrelas, em comparação à favela coreana daquela época. 80% da nação destruída totalmente, que vocês vão ver pela foto. E sendo considerado o 4º país mais pobre do mundo. Então, nós éramos mais pobres do que muitos países da África, com o término da Guerra da Coreia. Quando terminou a guerra, saiu nos jornais americanos, no mundo inteiro, finalmente, Guerra da Coreia terminou. Mas será possível uma rosa brotar no latão de lixo? Coreia era latão de lixo. Agora, os políticos tentaram restaurar o país, claro, né, pedindo ajuda, porque quando a pobreza gera revolta que produz a violência. Essa é a regra da violência. A pobreza gera revolta que produz a violência. E, com a pobreza e país totalmente destruído, o país inteiro fica acostumado ao assistencialismo. Então, Estados Unidos, Inglaterra, outros países do mundo, ao saber disso, mandavam o que? Leite em pó, milho, roupas, sapatos usados. E os coreanos começaram a se acostumar com isso. E o gratuito incentiva a ociosidade. Não goste do gratuito. Se você não tem fome, você está sempre com comida pronto aí, né, para encher sua barriga, você não precisa se esforçar para trabalhar. E o governo não sabia, ficou com pena de 80% passando fome, começou só a seguir no assistencialismo. Veja, tem uma parada aqui, um parênteses. Você sabia que no Brasil também correu o risco de tornar-se comunista? Não só em 1964, mas também em 1931? Olha só, quem falou isso foi um pastor brasileiro da Igreja Batista. Pastor sênior, o nome dele é Rogers, deixa eu ver aqui, o nome dele é... vai sair aqui, eu vou ler. Ele faz assim. Em 1931, por um brasileiro pastor de nome Adrian Rogers, tá? Pastor sênior da Igreja Batista, ele disse assim: é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode tirar, não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Olha que inteligência esse pastor tem. Ele não é político. Que maneira mais clara em definir o que é comunismo. E esse avô do Kim atual, que foi inteligente pegar os pastores e foi persuadindo o povão, então vamos aceitar a ideologia deles, essa nova de comunismo ou socialismo, porque eles vão nos deixar crescer a igreja, tal, não, a gente não precisa interferir na política, tal. Acreditaram. E tornou
comunista da Coreia do Norte. Primeira coisa que esse avô do Kim fez o quê? Queimar todas as igrejas e matar todos os pastores e os cristãos. Não cai nessa cilada. Não deixe a política para os políticos, não. Não deixe entrar a esquerda no Brasil. Em nome de Jesus, não deixe. Então, veja, o poder da oração começou a surtir efeito, né? Esses 3% da população. Veja, no Brasil, se 3% da população começar a orar pela nação, seriam o quê? 6.600.000 cristãos. Não vou nem falar dos 30% de cristãos de Brasil, só vou falar dos 3%. 6.600.000. E na Coreia, era só 600.000. Por quê? A terceira crise entrou. Que crise? A pior. A fome mesmo. A fome e destruição total. 80% da nação destruída. Então, veja. Nos anos 60, a renda per capita da Coreia era $85. A do Brasil, naquela época, era $170, o dobro da Coreia. A Coreia do Sul, hoje, é a 10ª potência mundial. Passou o quê? Só 5 décadas. Eu verifiquei a renda per capita desse ano, 2024, da Coreia é $36.000. A do Brasil, desse ano, é $8.140, menos de 1/4 da Coreia. O quê? O Brasil era dobro da Coreia e hoje é menos de 1/4 da Coreia? 23% da Coreia. Como é que isso é possível? Pelo poder da oração. A primeira preocupação tem que ser a nação. O governo tentou restaurar, é lógico, né? Passou 10 anos, 20 anos, 25 anos e não resolvia. O projeto número 1 falhou, o projeto número 2 falhou, 3 falhou, 4 falhou. Esses 3% da população, mesmo passando fome, porque eles comiam casca de árvore. Sabe como é amarga a casca de árvore? Dá dor de barriga, dá diarreia, mas de tanta fome, tinha que comer casca de árvore. Esses 3% da população viu que o governo não podia fazer nada. E começou a clamar a Deus, mesmo morrendo de fome. Em vez de orar, Pai, deixa eu encontrar uma árvore que ninguém tocou, parou de pedir minhas coisas, meus problemas. Começou a orar, inverteu o assunto, primeiro pela nação. Esse foi o segredo. E hoje, depois de 3 décadas, a Coreia já saiu da pobreza, a economia começou a subir. Em 4ª década, 12ª potência, 5ª década, 10ª potência. Um crescimento vertical, o mais rápido crescimento econômico da história humana é considerada a Coreia do Sul. Vertical. Por quê? Estados Unidos demorou, sabe quantos anos para ser primeira potência mundial? 300 anos. E a Coreia, em apenas 4, 5 décadas, saiu do 4º lugar mais pobre do mundo para 10º país mais rico. Pelo poder da oração desses 3%. Vamos ver a posição da Coreia do Sul, classificado pelo Banco Mundial, FMI, pelas Nações Unidas. A indústria eletrônica e a construção naval e a indústria de semicondutores é primeiro lugar no mundo. A indústria siderúrgica, terceiro no mundo. A petroquímica e de fibras, 4ª posição. A automobilística e tecnologia de informação, 5ª posição. O IDH, que é o índice que mede nível de educação do povo,
a Coreia ocupa 17º lugar. E o Brasil, 75º lugar. Porque pelo poder da oração dos 3% da população, o governo entendeu que a educação é muito importante para o desenvolvimento do país. Porque na época dos meus pais, as mulheres não precisavam ir na escola. Minha mãe e minha sogra mal escrevem o nome. Você vê? E eu nasci após a guerra, mas eu vi pelos meus olhos a pobreza e fome e violência da Coreia. Na minha frente, eu ia com a minha mãe na feira, na minha frente acontecia 3, 4 assaltos, era no ônibus ou na rua. Hoje, você deixa uma carteira com $2.000, dinheiro vivo, com celular, no ponto de ônibus na Coreia, ou no banheiro de um restaurante, um lanchonete. Você vai no dia seguinte, ainda está lá. Eles não pegam, porque não é dele. Mudou dessa forma. Por quê? Pelo poder da oração. Meu marido também, no ano passado, esqueceu o celular, o último modelo de Samsung, né? Foi lá, depois de horas, estava lá no banheiro público. E esse de $2.000 aconteceu com minha amiga, que foi visitar a Coreia. E se sumiu, você vai na polícia mais próxima, procura perdidos e achados, está lá, sem tirar nenhum tostão. E olha que o governo coreano premia, se você devolve algo achado de riqueza, você tem direito a ganhar dessa pessoa que achou 1/5 ou 1/4 da quantia. Mas eles não fazem para ganhar, até ligam para ele, olha, o dono chegou aqui, ele pode te dar 1/4 desse valor. Não, eu não quero não, eu não devolvi para ganhar isso. Não, senhor, não quero. Eles não pegam nem o prêmio. É a educação. E também o poder da oração. Veja, e a Coreia, então, superou a pobreza e violência do 4º país mais pobre para a 10ª potência mundial. E Deus usa essa instrumentalidade de orar pela nação, unificando todas as igrejas e denominações da Coreia. Sejam batistas, presbiterianas, Assembleia de Deus, metodistas, todos fazem culto da madrugada, 365 dias por ano, no horário que a igreja resolve. Né? O povo, não, eu gostaria que, assim, 5 horas da manhã, outros fazem 5. A minha igreja nos Estados Unidos, a gente faz às 6 da manhã, porque querem ir direto para a escola e para o trabalho. E não é difícil, pode começar com 2, 3 pessoas. Onde estiver 2, 3 em meu nome, Jesus falou que vai estar junto com eles. Mesmo na Coreia, não é 100% da membresia que vem ao culto da madrugada, porque a gente respeita o trabalho, a escola, tudo mais. Em média, é 15%, 20%, ou máximo assim, 30%, 35%. Né? Só 5 minutos de louvor, 15 minutos de sermão, revezando com pastores auxiliares, e depois 30 minutos orando. Mas sempre orando pela nação. Nós temos que parar de pedir minhas coisas, meus problemas. Você quer uma vida melhor para o país, para seus filhos? O atalho é orar pela nação primeiro. E deixar suas coisas por último. Interceder pela nação é o DNA da igreja coreana. O cristão, nós cristãos temos a autoridade espiritual sobre a nação. Cristãos têm obrigação de interferir no bem da nação. A Bíblia nos ordena a orar pelas autoridades. Cristãos são responsáveis pelo destino do país. Onde que está escrito isso? Onde? Na 1 Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, olha só, é um dever. Devemos orar, interceder pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, tranquila e pacífica com dignidade. Quem são os reis que aqui está falando? É o presidente. Quem são os que estão em eminência? Os ministros, os deputados, os políticos. Aqui não está dizendo,
Olha, você vai interceder pelos reis, pelo presidente, só se ele for cristão. Não está dizendo. Também não está dizendo, você ore pelo presidente e ministros e políticos, só se ele for de seu partido. Não está dizendo. Coloque isso na cabeça. Se eles foram eleitos por fraude ou por não, você está debaixo da governança deles. Eu conheci pastores lá do Recife, que eu vou pelo Brasil todo. Depois de me ouvir, pastores vieram falar comigo. Yon, eu fui tocado. Até agora eu não orei pelo presidente atual, que eu não gosto dele, pelo partido dele, mas agora eu vou orar. Tem que ser inteligente, você está debaixo da governança deles. Você pode ser sincero para Deus. Deus não é o partido que eu elegi, não é o presidente que eu gosto, do que ele faz, do que ele foi, não gosto. Sinceramente, não gosto. Mas estou debaixo da governança deles. Por favor, mude-os para serem honestos, com discernimento, com sabedoria, temente a Deus. Tem que orar. Se você quer o Brasil melhor para você e para seus filhos. Eu, na minha geração, eu vi Coreia cheio de ladrões todos os dias. Agora eu vejo 10ª potência mundial. Na minha geração, eu quero que na sua geração veja o Brasil transformado. Amém? Vai depender de você. Pare de orar somente minhas coisas, meus problemas. Ore primeiro pelo Brasil, onde Deus fez você nascer. E deixe suas coisas por último. Até seus assuntos vai diminuir. Por quê? Melhorou muito a vida. O que é vida quieta, sossegada? O que é isso? Seria o quê? Uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. Significa o quê? Sem assalto, sem violência, sem corrupção, sem mentira, sem injustiça, sem tráfico de drogas, sem lascívia, sem corrupção. E ter suficiência de bons empregos para seus filhos e cônjuges. Boas escolas, boa previdência social. Sem cerca elétrica nos muros das casas. Sem medo de parar no sinal vermelho à noite. Quando eu vim pequena no Brasil, que eu vou contar tudo amanhã, eu andava na rua, eu via as casas residenciais com cores das cortinas, cor da sofá, eu via através da janela. Hoje eu venho 2 vezes ao Brasil porque eu sou convidada de igrejas para palestrar. Eu não vejo mais residências que eu conheci. Eu vejo depósitos. Parece depósito, tudo com muro alto, arame farpado elétrico. Até casa de pastor é assim. E eu fico chocada. O quê? O povo não respeita nem pastor, e pastor tem medo do povo? Eu não sei se sua casa tem, mas eu já vi casa de pastor. Por dentro eu choro. Essa mudança do Brasil. E o Brasil tem tudo para ser potência mundial, sabia? Deus me disse isso. Vocês têm tudo para ser. O brasileiro é inteligente. Você sabia que as propagandas que no Brasil faz nas TVs, Estados Unidos copia tudo? Eu sou formada em comunicação visual. E na Europa, cada ano, acontece como se fosse Oscar. Premiar propagandas mais criativas. O Brasil sempre entra nos 3 primeiros lugares. É muito criativo o brasileiro. Tem uma companhia de aviação que monta aviação em Estados Unidos, e o gerente me falou que lá tem alemão, italiano, tem todo tipo de... Porque em Califórnia, em Los Angeles, tem uma variedade de nacionalidades. E ele me disse que do Brasil, o brasileiro, é o mais perfeito na montagem de máquina. Vocês têm que ter orgulho de ser brasileiro. Não pode ficar de braços cruzados. A política é para os políticos. Não, senhor, não é. Depende do cristão. Porque aqui está falando.
é seu dever orar pelas autoridades. Olha, em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e morte. E que bem a utiliza, come do seu fruto. De toda palavra proferida da nossa boca, nós vamos prestar contas. Em Tiago 3, verso 6, fala do pecado da língua e o dever de refreá-la. Eu conheço muitos brasileiros que amam a sua cidade, até seu estado, mas não amam o Brasil. Um coreano e um brasileiro, ou um coreano ou um americano, dá sua vida pelo seu país. Lá não fala, minha cidade é isso, meu estado, não fala. É meu país. Mas não sei por que o brasileiro tem essa mania. Desde criança eu tenho encontrado amigos, entre 2, 3 amigos, já fala mal do governo, do presidente, dos políticos. Aqui está falando, tudo que você fala, você presta conta. Os cientistas incrédulos pesquisaram que tudo que nós falamos pela boca não desaparece no ar. Voa, voa, voa como uma pequena energia e entra na pessoa ou na coisa do qual você falou. Bom, nós cristãos sabemos o quê? Para nós não é energia. O que é? Se você falou mal do governo, que eles são desonestos, não sei o que, são não sei o quê, você deu legalidade ao diabo e demônios para atuarem. Oba, oba! Ele falou mal, vou lá atuar no presidente, no ministro. Cuidado com sua língua. A sua língua tem poder para abençoar e também amaldiçoar. No final, nós vamos arrepender de tudo isso que você criticou, falou mal do governo. Vamos fazer isso no final, tá? É hoje que vai limpar tudo. E vai mudar a sua vida e o Brasil. E o Brasil. E por que eu enfatizo na oração da madrugada? Eu também gosto de uma caminha quente na madrugada. Vamos ver? Quem é que inventou essa oração da madrugada, né? Vamos ver? Em Jó 8, versos 5 e 6. Se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Provérbios 8, verso 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Deus está dizendo isso. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Êxodo 24, verso 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E vejam, o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada. Josué 6, verso 15. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, todo mundo, desde o bebê até os idosos, de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Parece que uma volta demora 1h30. Então, se eles se levantaram 5 horas da manhã e começou a caminhar às 5h30, coisa assim, devem ter terminado tipo 16, 17 horas da tarde. Mas iniciou na madrugada. Salmo 68, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A travessia do Mar Vermelho aconteceu na madrugada. O vento soprou a noite inteira, aqui está dizendo. As águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada e os egípcios foram atrás deles. Olha, no Êxodo 14, verso 24, no fim da madrugada. Isto é, após o povo ter atravessado na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão, e Moisés estendeu a mão e o mar voltou ao seu lugar. Gênesis 19, verso 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Marcos 1, 35. Jesus
tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava, ele é inventor da oração da madrugada. E Jesus ressuscitou na madrugada. Marcos 16, verso 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primariamente a Maria Madalena. Sabemos que o maná caía na madrugada. Quem acordava à tarde passava fome. Eu até considero a oração da madrugada o maná espiritual. E eu descobri, em Atos 5, 21, logo ao romper do dia, isto é, de manhã cedo, na madrugada, entraram no templo e ensinavam a palavra. Os judeus, antigamente, no tempo da igreja primitiva, reuniam no templo na madrugada para estudar a palavra todos os dias. Olha que interessante. Agora, eu conheço um judeu americano, que é ao lado da minha igreja, ele falou que os judeus já perderam esse costume, mas ele sabe que, antigamente, eles sempre reuniam na madrugada no templo. E eu incentivo todas as igrejas a fazer isso, porque eu faço isso há 12 anos. Eu levo um grupo de 30 pastores brasileiros à Coreia, porque Deus sabe da cor do meu coração verde e amarelo. Tudo que eu acho de bom da Coreia, eu quero trazer para o Brasil. Aí ele me deu esse projeto lá, e eu levo 30. Eu já convidei o pastor Dimas, a esposa, ele irá comigo em maio, no ano que vem. Deixa ele ir? Deixa. Ele vai voltar renovado. E vai difundir isso em vocês. Amém? Veja, o culto da oração da madrugada será o suporte, o alicerce para o reavivamento da sua própria fé, dessa igreja e da nação. Oração da madrugada é ter comunhão, é desfrutar da comunhão doce, pessoal, vivida com Deus. É ter um nível maior de unção e inspiração espiritual. É ter uma vida de um nível maior de unção. É desfrutar da comunhão de Deus e é sentir o prazer em orar. É entregar a primícia do dia ao Senhor. É formar um exército para incendiar com intercessão, ateando o fogo de avivamento, com mudanças efetivas na política, na economia e principalmente na paz social. O profeta Habacuque clama a Deus: oh, Deus, até quando o Senhor não vai acudir, intervir, não vai nos salvar dessa violência, dessa corrupção, dessa contenda, dessa injustiça, dessas mentiras? E Deus responde a ele: sim, vou te acudir, vou salvar vocês, sim, vou, até aprender a lição que eu estou te ensinando. Não é medonho isso? Toda crise de uma nação, primeiro é uma crise de relacionamento espiritual do povo com Deus. Vou repetir. Toda crise de uma nação, antes de mais nada, é uma crise de relacionamento espiritual do povo com Deus. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês fizeram esse papel de igreja, essa obrigação de orar pela nação? Ou só ficou malhando até agora? Mude. E inverta o assunto da sua oração. Sabe o que eu faço? A gente ora diante de comida, não é? Pai, obrigado por essa comida, que seja saúde para meu corpo. E eu continuo. Pai, abençoa os políticos do Brasil, que eles sejam honestos, tementes a Deus, e que amem e preocupem com a nação. Em nome de Jesus, amém. Você pode fazer isso diante da comida 3 vezes por dia. E inverter o assunto da sua oração, primeiro pela nação e depois suas coisas por último. Vai mudar o Brasil. Vai mudar o Brasil.
E esses 3% da população cristãos também descobriram por que em 5.000 anos de história da Coreia, centenas de guerras. É difícil achar um país com, com essa tanta quantidade de guerras, não é? Descobriram. Em Lamentações 5, verso 7, nossos pais pecaram e já não existem, e nós recebemos castigo pelos seus pecados. Aqui os pais estão, não é só papai e mamãe, são os antepassados, que já não existem, isto é, que já não vivem. Mas eles pecaram e pelo castigo do pecado deles estamos sendo castigados. Aqui está dizendo. Em Levítico 26, 40, se confessarem os seus pecados e os pecados seus antepassados, está falando. Não é só seus pecados que é o problema. São pecados de seus antepassados. E em Êxodo 20, verso 5, visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, os 3% da coreanos descobriram, uai, se eu sou quarta geração, então seriam meus pais, meus vovôs, bisavós. Quem garante que eles tiveram uma vida santa diante de Deus? E a Coreia, como entrou só 130 anos o cristianismo, sabe o que eles acreditavam antes? Era tudo macumbaria e feitiçaria. Se na casa tem alguém doente, ou algum fracasso, algum problema, primeira coisa é chamar o macumbeiro, macumbeira, feiticeiro, e fazer aquele pacto. E eu andava na rua e fazia aquele barulho, né? E a macumbeira faz na rua, né? Em frente à casa, com roupa esquisita, tudo colorido, fazendo assim. Ela até voa na navalha. Sabe, o demônio tem seus truques. Sabe, uma navalha que realmente corta o papel assim, tchum, e ela com o pé nu. Então, as pessoas acreditavam muito na macumbaria, feitiçaria, espiritismo, porque não conheciam Jesus. Então, esses 3% da população cristã reconheceram que os antepassados coreanos, de tanto entregarem o país, sua família, sua descendência para demônios, sofriam com o quê? Com as guerras, com fome, com adultério, lascívia, vícios. Era normal meu avô ter segunda, terceira mulher em casa, na mesma casa. Achava que isso era normal. Mulher não precisava ir na escola, ignorância. Corrupção entre os políticos. Reconheceram. Aí eles se arrependeram de tudo isso. Que a gente chamaria o quê? Uma herança espiritual negativa geracional. Em outra palavra mais forte seria maldição hereditária. Agora, o problema é que feiticeiro, quando vem, eles pedem para a pessoa que chamou, você consagra a sua descendência para nós? Assim como nós cristãos consagramos nossos filhos para Jesus, o feiticeiro faz com que consagre para demônio. Então, a pessoa sem saber carrega isso. Sabe por que os incrédulos, quando você tenta evangelizar Jesus, eles negam? Eles vieram falar comigo, Yon, eles falam que nasceu de novo, agora está transformado, mas eu vejo a vida deles é igual a nós. Tem fracassos, tem problemas em casa, brigas entre familiares, em cônjuge, tem acidentes, tem enfermidade. É igual a nós, por que vou perder tempo na igreja? Já pensou nisso? Se a gente, por ter nascido, aceito Jesus e totalmente transformado uma nova vida, eles mesmos, sem a gente necessitar falar de Jesus, eles mesmos reconheceriam em nós total mudança e eles mesmos viriam pelos próprios pés à igreja. É ou não é? Então, eles reconheceram isso e pediram arrependimento de todos os antepassados. Em 1 Samuel 15, 2 e 3, Deus manda atacar Amaleque. Manda matar homens, mulheres, crianças, até bebês recém-nascidos e animais. E
Deus é amor, como é que manda matar até bebês recém-nascidos, né? Sabe por quê? Porque ele guardou na memória, por 400 anos, o que aconteceu há 400 anos atrás, quando Amaleque impediu os israelitas passarem pela terra deles no Êxodo. Você vê? E os antepassados não arrependeram desse pecado, e desceu geracionalmente, geração, geração, e Deus resolve terminar com toda a geração de uma vez. Olha que medonho. No terceiro dia, eu vou fazer essa quebra da herança espiritual negativa, que talvez, se você desconfia, você pode vir. Nós vamos fazer orações fervorosas no último dia, que é o clímax. Tá? E com essa oração dos 3%, orando todos os dias pela nação, aí mudou a mentalidade do presidente. Você sabia que presidente e políticos, na maioria, são incrédulos? Mas não importa, a Bíblia fala, se eles estão naquele lugar eleito, tem que orar. Quando houve a eleição aqui em 22, né, o presidente Lula foi eleito, saiu no jornal coreano, americano, que houve fraude, que não houve. E eu chorando, orando pelo Brasil, né? E o Lula foi eleito. Aí eu orando de novo para Pai. Ele tem um passado meio, né, assim, constrangedor, Pai, e tal, eu orei. Sabe o que Deus me disse? Toda a verdade, não, no sentido realidade, tá? O fato. Toda a verdade tem um poder, uma força de se auto-revelar. Por mais que eles tentem encobrir, por mais que prolonguem o tempo, toda a verdade se auto-revelará. Foi isso que ele falou. Então, não se preocupe. Continuem orando para que eles sejam honestos, tementes a Deus. Amém. A recuperação do Brasil virá pela igreja com arrependimento no nível nacional. E o Brasil urge a unidade das igrejas, sem competitividade, de igrejas ou denominacionais, intercedendo pelo Brasil. Porque a igreja tem a autoridade espiritual sobre a nação, toda a autoridade foi dada a Jesus, e ele entregou isso à igreja. Agora, a conscientização da realidade é a condição indispensável para você desafiar ao novo compromisso. Quando eu venho há 12 anos, como te disse, o primeiro grupo que eu levei dos pastores, tinha um brasileiro que ficou muito impressionado com a oração da madrugada. Ele voltou à Fortaleza e começou, em 3 meses, já está fazendo isso já há 11, 12 anos. A igreja dele tinha 100 e poucos membros. Em um ano, aumentou para 1.000 membros. E não é toda a igreja vindo, como te falei, só 10%, 15%. Agora ele tem 3.000 membros. E eu coloquei ele como embaixador do culto da oração da madrugada, e ele está divulgando isso pelo todo o Nordeste. Agora, quando eu venho ao Brasil, visito favelas também. E nossa igreja dos Estados Unidos, nós construímos orfanatos, igrejas, uma cidade do interior de São Paulo, chamada Itapeva. E nós viemos inaugurar as 2 igrejas, né? E vieram o prefeito, vieram todo mundo. Quando terminou, e eu muito contente, indo para a pensão, lá nem tinha hotel, porque é uma cidadezinha. Vinham umas 6 meninas de 9, 11 anos, bem encostadas em mim, me seguindo. E eu, olhando, oi, e tal. A maior me fala assim, me sequestra. E eu, será que eu ouvi errado? Porque sequestrar, saído de boca de uma menina, é muito forte. Eu falo, como? Me sequestra para eu viver na sua casa na América? Aí eu pensei que ele estava brincando. E todas me olhando com o mesmo desejo. Eu estranhei, eu sorri, tá, ok, tá, tchau. Aí eu cheguei assim no pensão,
Falei com o gerente, por que a menina... Aí ele disse assim, elas sabem que aos 12 anos, os pais vão vendê-la para os adultos como bonequinha sexual e elas querem ser sequestradas por você. E falou do arrastão, falou do sequestro falso, sequestro verdadeiro. E eu perdi apetite, perdi sono. Voltei para meu quarto e chorando. Pai, por que o Senhor está me mostrando o Brasil transformado dessa forma? Eu nunca ouvi essas palavras. E eu tinha mais uma semana de obra de Deus. Como não dormi e como não comi, eu voltei para os Estados Unidos magra, meu marido assustou. Você que gosta tanto de comida brasileira, você chega desse jeito magra. E eu, de orgulho ferido, não contei para ele na hora. Um mês após contei. Aí ele pulou esse PowerPoint que daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas o assunto é o resultado da oração, poder da oração dos 3% dos coreanos, que faz o presidente incrédulo decidir algo diferente. De tantos projetos que eu tentei ajudar o povo, não deu certo. Agora, eu vou eu mesmo visitar as favelas. E ele resolve pegar a comitiva, visitou favela por favela. Chegou numa favela diferente, mais organizada, pessoal mais animado, trabalhando, sem passar fome. Aí o líder da favela chegou, obrigado, presidente. Aí, por que essa favela está diferente? Ninguém está passando fome e estão todos felizes trabalhando? Aí ele disse assim, sabe o que é? Eu, por 4 anos, pesquisei como conservar batata doce de algumas semanas para 1 ano. Só no intuito de ajudar essa minha comunidade. E por isso todos aprenderam e estão trabalhando e felizes, sem passar fome. É mesmo? Aí, quer vir na minha casa tomar aguinha e tal? Sim, eu quero sim. E ele, impressionado, entrou na casa dele, humilde, e viu um quartinho escrito com algum dizer na parede. Fique despreocupado, ó minha pátria. Estou orando por ti. O que é isso? É que eu sou cristão. E eu venho todas as manhãs de madrugada orar pela Coreia, só pela Coreia. Olha só, um cristão mudou a Coreia, mudou a favela, introduziu a oração da madrugada e transformou o país do 4º pobre para a 10ª. Você pode ser esse um, você pode ser essa uma. Sempre começa com um e com uma. Não fique só esquentando a cadeira, não. Você tem que agir. Você tem poder na sua boca. Pare de falar de mal do governo e políticos. Comece a incentivá-los, encorajá-los, interceder por eles. Bom, se você realmente quer ver, vamos ver essa, depois de ver o PowerPoint bem rapidinho, vamos fazer aquele clamor final, tá? Tá pronto? Já? Ok. É que eu não estou vendo aqui, né? Tá, então eu tenho que ver. Deixa eu ver. Ok. O projeto se chama Semaor, que quer dizer Novo Bairro, Nova Vila, Nova Comunidade. Esse projeto foi elaborado em 1970, após visitar essa favela e essa casa, porque o presidente entendeu que não pode dar grátis. Tem que fazer o povo mexer, trabalhar. Aí sim a Coreia mudou. Tá? Não pode dar comida gratuita, não. Tem que dar o trabalho. Entendeu isso? Tá, vamos lá. Guerra da Coreia aconteceu de 50, terminou em 53. Olha só. 80% da nação era destruída dessa forma. Próximo. Nação destruída. Desse jeito, olha, tudo acabado. Próximo.
E o povo abandonando suas casas, né? Estourou guerra, abandonando suas casas. Próximo. Até 1970, 80% das comunidades rurais tinham estas casas de barro e palhas secas. Próximo. Vivendo sem água e sem eletricidade. Olha só, um poço só para essa vila, a mulher está pegando água. Próximo. Casa de barro e palhas secas. Está vendo aqui, essa coisa? É pinico. Porque o banheiro fica longe, é fossa, é um buraco. Então, é no pinico que fazia pipi e pupu. E veja, a casa, tudo com fungo, tudo enegrecido. Tá, próximo. Tá, aqui é a cozinha, olha, tudo com fungo enegrecido, o pinico lá de novo. Próximo. Favela, agora é de cidade grande, até anos 70. Também não tem água, a menina pegando água, olha só. Aqui nem é considerado favela. Já seriam casas, né? Que eles construíram assim provisoriamente, porque não tem, já tudo destruído, quebrado. Próximo. Próximo. Sem saneamento básico. Essa é a cidade, tá? Próximo. E sem esgoto, proliferando a enfermidade. Sabe o que é esse quadradinho aqui? Que tem aqui na frente, esse, aí lá também? Essa é favela e banheiro público. Tá? Toda a vila vinham aqui fazer pipi, pupu e já estourou, né? Já o pipi está aí encharcando a rua. Próximo. Rua sem asfaltamento. Próximo. Aí iniciou educando o povo sobre o projeto e também educando a alfabetização, porque o presidente, através do poder da oração dos 3%, abriu a cabeça dele. Deus abriu o conhecimento, os olhos dele. Próximo. Projeto Semal iniciou em 70. Esses moradores, eles faziam assim, chegava numa favela, nessa favela, você escolhe 3, 4 jovens inteligentes, que vão ser líderes. Aí chamam eles para a capital, que sua favela é o que mais precisa? Nós precisamos de uma ponte, porque está passando rio podre e está todo mundo pegando doença e tal. Tá bom, então nós vamos te ensinar como fazer essa ponte. Só que os trabalhadores vão ser próprios moradores. Tem que fazer eles mexerem e sentir prazer em realizar algo pelas suas próprias mãos. Não pode só esperar pelo pão, manteiga, feijão, arroz, não pode. Então, eles voltam um mês depois e os líderes, estamos prontos, reunidos. Aí vem um ou dois técnicos reais da capital para ajudar e eles eles ajudam, o governo ajudava com matéria-prima, madeira, pregos, é lógico, eles não têm nada. Mas mão de obra seria próprio morador. Foi essa ideia que o presidente pegou dessa favela, né? Próximo. O objetivo do projeto é tirar a ociosidade do povo carente. Olha, até as mulheres estão chegando aí ajudando, né? Com pedregulhos, etc. Próximo. Próximo. Cooperando mutuamente. Próximo. Esse é Presidente Park, que ele ficou impressionado com esse, né, líder, ele trabalhando com o povo também. Próximo. Presidente aqui, olha só, visitando na reforma dos telhados. Esse era telhado normal de barro e palhas secas. Olha só lá atrás, com madeira já está ficando telhado decente, não é? E visitando, a sua comitiva visitando o líder. Próximo. Paisagem da comunidade rural até 70, antes de iniciar o projeto, tá? Próximo. Agora mudou para... Próximo. Olha só como mudou. Depois da reforma habitacional. Quem terminasse primeiro, o governo premiava com asfalto, com água e luz. Tá? Fazia eles competirem, né? Para não ficar preguiçoso. Né? Quem termina primeiro vai ganhar. Biblioteca, escola, etc, etc. Próximo. E o governo expandia, pavimentava rodovias ligando entre, agora tornou cidade, já não é mais favela. Olha só. Próximo. Próximo.
Resultado do projeto, fábricas e armazéns construídos. Olha só, aqui na frente, armazéns. Esse projeto, em 7 anos, tirou toda a paisagem de casas de barro e sapê para casas decentes de cimento e telhas. Só 7 anos. Por quê? Fez o povo agir. O povo não pode ficar de braços cruzados. Próximo. Instruindo o povo. Aí começou a instruir o povo na agricultura. Toda a família trabalhando. Aqui vai dar certo o quê? Tomate? Então, aqui dá melhor o quê? Alface? Tá, então vinham técnicos. Como adubar, como ter melhor produto. Próximo. Instruindo o uso da terra em diversidade. Próximo. 3 valores do projeto: diligência, autossuficiência, cooperação mútua. Próximo. A agrícola revolucionou e em 1974, olha só, começou em 70, né? 4 anos depois atingiu níveis já sem precedentes. Porque fez o povo trabalhar. Próximo. Capacitando profissionalmente. Tinha jovens que não queriam trabalhar na agrícola. Eu quero ser mecânico. Então vinham técnico a ensinar mecânica. Próximo. Estimulando a ganhar a própria renda. Essa tinha muitas mulheres, moças. Nós queremos aprender costura, corte e costura. Aí vinham técnicas a ensinar isso. Aí ficou uma cidade famosa em confecção própria. Próximo. Trabalhando em conjunto para levantar fundos da vila. Aqui não sei se é alho ou cogumelo. Veja como estão trabalhando. Próximo. O objetivo do projeto é motivar a seguir uma vida honesta, produtiva. Aqui tinham senhoras velhas. Elas queriam o quê? Crochê. E essa favela ficou famosa em exportar os crochês bordados. Próximo. Economia da reciclagem para levantar fundos para bairro. Não jogar nada fora, né? Plástico, jornais. Próximo. Aí conseguia construir biblioteca pública. Olha só. Próximo. Projeto SEMAO, 57% é investimento do governo, é lógico. Ele tem que dar cimento, areia, tem que dar madeira, pregos, etc. 32% é empresa privada. Havia empresas privadas ainda salvas, que não foram queimadas. Em vez de pagar o imposto ao governo, se você cooperar com esse projeto, eu vou ser isento do imposto. Dessa forma, não é? Para ele, tanto faz pagar taxa ou imposto ou ajudar, melhor ajudar o projeto. E, peraí, antes, 11% do próprio morador financiado a longo prazo. Por que deixou 11%? Para ele trabalhar, ganhar dinheiro e pagar. Para não dar gratuito. De propósito, 11% é do próprio morador para reformar sua casa a longo prazo. E veja o antes e depois. Olha, é a mesma casa lá, né, rua alagada com água, e casa de barro e telha, né, assim, de palha. E olha só, depois. Ficou tudo acimentado e a mesma casa aqui, de telha decente e de cimento. Tá? Então, hoje, minha casa é demolida, toda a favela vem demolir e levanta minha casa. Amanhã é sua casa, depois é sua casa, assim por diante. Todo mundo ajudando um ao outro. Próximo. 63 mil líderes de 148 países foram à Coreia aprender esse projeto. África, Ásia, Oriente Médio, até Estados Unidos foram lá. Porque o presidente Obama ia numa cidade que era 99% descendentes de afro-americanos, né? E como viu a pobreza, falou, por que vocês não vão na Coreia do Sul aprender de um projeto da nova comunidade? E Estados Unidos foi lá também para aprender. Próximo. Esse rio Cheonggyecheon em Seul, um recente impacto para o mundo. Essa é foto de 68. Essa é a favela ao lado desse rio. E quem passou esse programa, vocês conhecem ator americano Brad Pitt? Ele mesmo passou esse programa na televisão americana, mostrando o milagre do rio da Coreia, super poluído. Próximo. A pobreza e a ociosidade geram revolta que produz a violência. Os menores ficam expostos à criminalidade. Olha só os menores brincando aqui. E o rio super poluído. Todo o pupu e pipi da cidade vinham por esse riacho. Então, enfermidade total. Próximo, rio super poluído, proliferando enfermidades com alto índice de mortalidade infantil. Olha, pessoas aqui brincando, olha só. Essa é a favela típica daquela, é da cidade, é da capital. Você não acha que suas favelas são de 5 estrelas? Mas não fica aí, tem que mudar isso também. Favela não combina com o Brasil. Eu falo isso com ousadia. Não combina com o Brasil, tanta riqueza. Próximo.
Esse canal, então, não tinha jeito. Esse canal urbano totalmente poluído ficou coberto por um viaduto durante 34 anos, de 68 até 2002, porque era super poluído. Próximo. Aí passou uma reportagem no SPTV, São Paulo, tá? E um arquiteto brasileiro, diretor de urbanização de Curitiba, Paraná, visitou esse rio em 2008. Olha como mudou esse rio e os prédios ao lado. Despoluído e com areia revitalizada. Agora tem peixe. Próximo. Esse projeto levou apenas 3 anos para realizar. De 2003 a 2006. À noite, toca música clássica, e então familiares vêm, botam os pés no rio. Próximo. Parques lineares devolveram o contato das margens aos moradores, a cidade agora respira mais e os pedestres podem usufruí-la melhor. Eu levo para esse rio os pastores brasileiros, eu levo para mostrar isso. Próximo. Projeto que tornou uma realidade assegurar a melhoria da qualidade de vida a partir da paisagem restaurada. Próximo. O antes e o depois. E quem falou aquilo foi Brad Pitt. A Coreia do Sul conseguiu uma proeza que parece impossível para outras metrópoles mundiais. Por que isso? Pela oração dos 3% da população. Pronto, agora acabou. Veja, vamos... Brasileiro, eu falei, criativo e inteligência, vocês podem fazer um projeto melhor que isso, tenho certeza. Basta você se interessar. Agora, não deixe a política para os políticos. Depende de vocês, cada um de vocês. Amém? Vamos levantar da última parte, que é, vamos orar, clamar a Deus. Você tem o quê? A autoridade espiritual sobre a nação. Tá? Coloque isso na cabeça. Tá? Sua boca tem poder para abençoar. Tá? Coloque uma mão no coração, outro para reino, feche os olhos. Repitam comigo. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu anulo, desfaço, cancelo, torno sem efeito todas as palavras negativas, maldizeres, torpes, críticas, acusações, desrespeito, desestímulo, pronunciadas da minha boca contra o governo e contra autoridades, contra os políticos do Brasil, em nome de Jesus. Outro, na autoridade concedida pelo nome de Jesus, eu abençoo, eu estimulo, eu encorajo todos os políticos e autoridades com sabedoria divina, com discernimento, com honestidade, moral e ética e temor a Deus, para exercer o cargo lhes incumbido, em nome de Jesus. Outro, em poderoso nome de Jesus, toda a operação, todas as artimanhas, todas as estratégias do diabo e seus demônios, que sejam interrompidas, anuladas, arrancadas, canceladas. Parem de vez com suas manobras nos setores da política, da economia e principalmente na paz social brasileira. Agora profetizo vitórias do Senhor Jesus. Profetizo vitórias do Senhor Jesus. Vitórias do Senhor Jesus. E ministro renovo, transformação, milagres nos cenários, política, economia, principalmente na paz social brasileira, em nome de Jesus.
Olha, você só reaver se ama de verdade. Use o seu poder da oração em favor da nação que Deus fez você nascer. A terra responderá às suas orações e você será feliz nela. Último, 2 mãos para cima. Brasil, fique descansado. Estou orando por ti. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus.